Na série Gestão em Rotary, nós vamos falar hoje na parte 6 do Rotary Clube Central, que é metas, planeje para definir. A primeira coisa para se fazer metas é que nós temos que ter uma equipe que seja eficaz. E ela deve ser constituída de membros que são nomeados para trabalhar e não para agradar. O rotariano ele é voluntário até aceitar o cargo. Depois ele tem que ser cobrado. Distribua tarefas. Faça e cumpra um cronograma. O gestor, em qualquer parte e em Rotary especificamente, ele tem que nomear responsáveis pelos associados, pela Fundação Rotária, por serviço, por liderança e por imagem pública. E antes de definir uma meta, primeira coisa que você tem que fazer é aprender a usar o MyRotary e no MyRotary a sua ferramenta mais importante, que é o Rotary Clube Central. Sem saber usar essas ferramentas, desculpe, você não será um bom gestor. Antes de definir as metas, avalie o quadro associativo em relação ao número, ao gênero, à idade, à atividade, entre outros. Você vai analisar a Fundação Rotária também naqueles dois itens, painel e visualização global. Doar, que é a obrigação maior de um clube de Rotary e de um rotariano. Não é que ele precise tirar o dinheiro do bolso dele. Ele tem que saber trazer dinheiro de pessoas e empresas fora do Rotary. Mas precisa saber como e para onde doar. Nós precisamos usar os programas da Fundação Rotary. Antes de definir a meta, gerencie e faça projetos. Isso você encontra em atividades de serviço do Rotary Clube Central. Analise os dados para saber monitorar e como andam as suas metas. Isso você faz em relatórios naquela ferramenta. E aprender e tirar dúvidas. Essa ferramenta lhe oferece recursos onde você aprende e inclusive a possibilidade com o contato com o Ribo, que você se esclarece e você tira dúvidas. As metas elas devem ser realistas, baseadas em dados e não em chutes, como é muito comum. Elas devem ser eficientes. Um exemplo de eficiência é aquele funcionário que está sempre enxugando o gelo que cai de uma barra de gelo. Em Rotary, um dos exemplos é quando nós damos a cesta básica, nós estamos sendo eficientes. Agora, nós devemos ser eficazes, ou seja, eficaz é aquele funcionário e ele pega a água que sai do gelo e irriga uma planta. Em Rotary, nós podíamos dar o exemplo de fazer um projeto, por exemplo, um projeto de aquaponia, que é uma cultura simbiótica entre o peixe e a água, que alimenta e gera renda. As metas, elas devem, em todos os níveis, desde o presidente do Rotary Internacional, deveria ser assim, igualar e superar o passado. No clube, no distrito, na região e no mundo. As metas devem ser estratificadas, ou seja, dentro do seu clube. Vença a primeira meta, vença a meta do ano anterior, vença a meta dos outros anos, depois vai vencer a meta do seu distrito e dos distritos da região e dos distritos do Brasil, dos distritos do mundo. Isso é estratificar e vencer etapas. Para isso, motive, monitore e cobre. Faça poeira. Seja proativo. Não espere, faça acontecer. Como eu disse, nos distritos, nos clubes, nas regiões, no Brasil nós temos duas regiões, a 29, que é essa aí azul, que vai desde o Rio de Janeiro até a Amazônia Legal, e temos essa outra amarela, que é a 31, e aqui o mundo. Então, igualar e superar distritos, regiões, mundo. E a pergunta de vocês, como conectar com o meu Rotary? Para se conectar com o meu Rotary, vocês precisam acessar o site do Rotary e acessar a página ou o site do meu Rotary. Como é que se acessa e chega ao Rotary Clube Central? Isso aqui são diferentes browsers. O meu, por exemplo, também chamado de navegador, é o Google Chrome. No Google Chrome eu escrevo Rotary
rotary.org/pt e clico na tecla Enter do meu computador. Aparece a página do Rotary. E na página do Rotary, eu vou clicar em Meu Rotary, ou se tiver em inglês, My Rotary. Então essa é a etapa 2. Vai aparecer o meu nome, porque eu estou logado. Vai aparecer a língua que eu uso, que é o português. Passando o mouse em gestão, que é a etapa 3, eu vou fazer aparecer essa coluna e eu vou escolher a administração de clubes de distrito, a etapa 4. Aqui aparece essa coluna e nessa coluna eu vou clicar 2 vezes em cima de Rotary Clube Central, etapa 5. Siga os 5 passos para acessar o Rotary Clube Central e aí vai aparecer do lado esquerdo, ou seja, do lado de cá, no seu vídeo, essa coluna com os itens que você tem no Rotary Clube Central. Nós vamos usar e vamos clicar em cima de Central de Metas no próximo vídeo, por exemplo. Já mostramos para vocês outros aqui. Quando vocês querem planejar, vocês olham visualização global e atividade de serviço. Além de painel, que está lá em cima. Quando vocês querem acompanhar as metas ou monitorar, vocês veem em relatório. Quando vocês querem aprender, você vê em recursos. E quando vocês querem fazer contato com o RIBO, que é o Escritório do Brasil de Rotary, vocês clicam em contato. Vamos mostrar um exemplo do fundo anual. Ver como é que está a relação de doação dos clubes para o fundo anual. Dos 79 clubes do distrito, somente 25 doaram. Ou seja, o meu trabalho como gestor é ultrapassar esse número de 25. Por outro lado, a promessa de doação foi de $35 mil. E só arrecadamos até agora 17 mil. Então falta muito para chegar ao que prometemos. Nós temos que prometer e entregar. Vamos ver as tendências de doação para o fundo anual durante os últimos 5 anos. Aqui vocês veem em azul a meta proposta e em vermelho o resultado. Quando o resultado é muito grande assim, nós temos que pensar, será que não chutou uma meta baixa e um resultado alto? O ideal é quando se tem uma igualdade ou uma proximidade entre as duas colunas, que você propôs uma meta execuível, uma meta realística. Não é bom quando isso acontece aqui, por exemplo. Nós, esse ano, em fevereiro, ainda falta muito para nós chegarmos ao que prometemos. Ou seja, nós prometemos muito e até agora não entregamos tudo, ou entregamos menos da metade. O que é que eu recomendaria a um gestor? Que estabelecesse como meta a média dos últimos 5 anos, $35.200. Batida essa meta, ele passaria a bater as outras metas que foram batidas nos anos anteriores pelos governadores anteriores. Primeiro essa, depois essa e depois essa. Depois de batida as metas do distrito, ele iria bater as metas da região e assim sucessivamente, ou seja, estratificando. Aqui vocês veem a tabela geral que nós construímos. O nosso distrito, 4490, conseguiu o ano passado, ou seja, 21-22, uma per capita de $37,24. Conseguiu um fundo anual de $59.800 e conseguiu que 71% dos clubes doassem. Quando comparado ao ano anterior, ou seja, 2021, nós vemos que ficamos bem atrás. Do ano anterior a 2021-22, que são esses dados aqui, foram arrecadados per capita 50 e 75. Então, o objetivo nosso, primeiro, é bater esses 37 e 24. Depois, os 50 e 75. A mesma coisa em relação às outras metas. Nós temos que bater as metas do ano passado e depois as metas maiores dos anos anteriores. Agora, defina
as metas para o seu clube ou distrito. Vamos dar um exemplo de como poderia fazer isso. Eu vou pegar o meu clube, o Rotary Clube Fortaleza Dunas. É aqui em Central de Metas que eu vou inserir e acompanhar as metas que eu propus, que tem que ser baseadas nos dados que eu tenho anteriormente. Dados esses que eu visualizo aqui em visão global, visualizo em painel, eu visualizo em relatórios. Eu tenho que propor meta no meu clube para associados e engajamentos, doações para a Fundação Rotária, serviços, jovens líderes, imagem pública e aqui eu vou ter o somatório de todas essas médias. Depois de escolher um desses campos aqui, eu vou clicar em editar. Eu vou colocar os números que eu quero. É bom não chutar número, porque o distrito, os clubes e o seu clube, ele terá a fiscalização desse grupo de pessoas aqui, que são os governadores assistentes, e do governador. E isso pode acontecer clube a clube do distrito. Ou seja, governador e governador assistente, eles fiscalizam. A produção, a edição e a locução desse vídeo foi feita por Júlio Lopes, professor aposentado da USP e da UFC, acadêmico da AMLEF e da ABROL, Ceará, governador 2006-2007 do Distrito 4.490, e-mail julio@losses.net, WhatsApp 85999818659. Obrigado.